Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, epístola, tá? 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. À medida que você for encontrando, vamos mudando de posição. Primeira João, capítulo 3, do verso 7 em diante, até o verso de número 10. Todos acharam? O que diz aí o título, irmãos? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos ler juntos? Diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. E esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Vamos ler juntos o verso 10 mais uma vez? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, através do Espírito, nos guiar, Senhor, nos ajudar a fazer a exposição da Tua palavra nesta noite. Que, Senhor, haja bom entendimento, ilumina os olhos do entendimento, Senhor, dos Teus filhos desta noite, para que possamos compreender e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito a nos guiar, a nos conduzir. Usa a minha boca, Senhor, a minha voz, os meus lábios, e fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Eu vou pedir a você um favor. A gente sempre pede, né? Sempre faz esse pedido. Procure não ler, né, na hora que a gente está expondo a palavra, né? Evite ler agora. Só me dê a sua atenção para que você possa... E caso de repente a gente venha citar algum texto, algum versículo, aí você vai fazer aí a leitura na sua Bíblia, tá bom? Você pode manter aberta aí a Bíblia em 1 João, capítulo 3, onde nós lemos, tá bom? Bom, queridos, nós vamos nesta noite trabalhar mais em cima do verso de número 10, onde diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, preste atenção numa coisa. Uma das frases mais populares no meio religioso, e até fora dele, é a de que todos somos filhos de Deus. Alguém já deve ter
ouvido isso, né? Escutado isso de alguém. Mas todos somos filhos de Deus. Todos somos, né? Então, essa frase, ela tem um tom inclusivo, acolhedor, amoroso. Mas será que isso é verdadeiro? Como cristãos comprometidos com a palavra, não podemos aceitar qualquer afirmação apenas porque parece bonito. Nosso dever como cristão é perguntar o que a Bíblia realmente diz a esse respeito, sobre isso. Quando analisamos as Escrituras, percebemos algo surpreendente. A Bíblia nunca, veja bem, a Bíblia nunca ensina que todos os seres humanos são filhos de Deus por natureza. A Bíblia não ensina isso. Porém, portanto, se alguém disser, a Bíblia diz que somos todos filhos de Deus. Você pergunta, mas em que Bíblia você leu isso? Porque a Bíblia não declara isso. Que somos todos, por natureza, filhos de Deus. A Bíblia afirma, irmãos, preste atenção. A Bíblia afirma que todos somos criados por Deus, o que é diferente. E a gente vai ver essa diferença. Em Atos capítulo 17, o verso 28, se você quiser, se você tiver aí uma caneta, um lápis, um papel, se você quiser anotar as referências, porque eu não vou esperar pedir para você abrir, porque senão a gente vai... A minha intenção nesta noite era trazer os slides com os versículos para a gente poder ganhar tempo, né? Andar mais rápido, mas não deu para mim colocar lá no PowerPoint e fazer lá os slides como eu gostaria. Em Atos 17, 28, diz assim, preste atenção, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos geração. Então, veja bem, no mesmo capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o verso 18, o apóstolo Paulo está em Atenas. E esse é o contexto, né? Do verso 28. No verso 17, no capítulo 17, o verso 18, o apóstolo Paulo está em Atenas, diante do Areópago, pregando para quem? Para os filósofos gregos, epicúreos, estoicos. Isso aqui simboliza duas escolas filosóficas helenísticas que buscavam a felicidade. A palavra eudaimonia, que é igual à vida plena, eles buscavam isso, vida plena. É o que os filósofos gregos buscavam, vida plena. Mas eudaimonia, irmãos, no grego significa vida plena e feliz. Algo que os filósofos buscavam pela virtude. Mas que, segundo a Bíblia, vida plena e feliz só pode ser alcançada em Cristo. A verdadeira fonte de plenitude. Só nele podemos encontrar. Esses homens, irmãos, eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas acreditavam em múltiplas divindades. Lembra o que nós falamos aqui na segunda-feira? O que estes homens eram? Politeístas, porque eles acreditavam em várias divindades. Em várias divindades. E nós vimos aqui na segunda que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, porque nós cremos em um único Deus. Um único Deus, santo, verdadeiro, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, Paulo, ele usa uma estratégia apologética brilhante
parte de algo que eles, os filósofos gregos, já conheciam, porque falamos até aqui na segunda-feira, né? Paulo chega em Atenas e ele vê lá vários altares, né? Quem já leu esta passagem? Vários altares, né? A cada altar há uma divindade. E de repente Paulo olha, ele vê lá um altar que tem uma plaquinha lá dizendo ao Deus desconhecido. E aí Paulo aproveita esta oportunidade e ele vai usar isto, né? Ele vai usar isso a favor do Evangelho, em defesa do Evangelho. E aí, nesse versículo Paulo cita um trecho de poetas gregos, provavelmente Epimídenes e Arato, para mostrar que, mesmo dentro de uma cultura pagã, havia uma virtude ou um vislumbre da verdade. Ainda que a cultura fosse uma cultura pagã, eles vislumbravam a verdade. Eles queriam, né? A de que o homem existe e depende de Deus para tudo. Irmãos, quando Paulo diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos porque dele também somos geração, ele está falando aqui da criação e não de salvação. E é importante a gente entender isso aqui, porque Deus criou a todos, mas nem todos se salvarão, nem todos serão salvos. A gente sabe disso, isso é uma realidade. Ou seja, ele afirma que Deus é o Criador de todos os seres humanos. E por isso todos dependem dele para existir. Em termos teológicos, todos os homens são criaturas de Deus por criação. Mas apenas os que nascem de novo são filhos de Deus por adoção. Aqui está a diferença. Esse versículo revela a plenitude, ou melhor, este versículo revela a paternidade criacional de Deus, mas não a paternidade espiritual. Paulo não está dizendo que todos os homens são filhos de Deus, no sentido redentivo, mas que todos têm origem em Deus, porque todos foram criados por Ele. Sendo assim, irmãos, Atos 17, 28 não contradiz Atos 17, 18, mas sim complementa essa verdade. Ensina que Deus criou e sustenta todos os seres humanos. Ele é o Criador de todos. Deus criou todos. No entanto, ser filho de Deus é algo completamente diferente. Somente aqueles que foram regenerados, que nascem de novo em Cristo, podem chamá-lo de Pai. Não podemos ignorar a realidade apresentada pelas Escrituras, que também afirmam que somos, por natureza, filhos da ira. É o que nos mostra Efésios capítulo 2, verso 3. Olha o que está escrito, preste atenção. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, meus irmãos, em outras palavras, ser criatura de Deus é uma coisa. Agora, ser filho de Deus é outra, completamente diferente. Se alguém disser somos todos criaturas de Deus, está correto. Agora, se alguém disser somos todos filhos de Deus, está incorreto.
Amados, filhos de Deus não é um título automático. Ser filho de Deus é uma identidade espiritual, concedida exclusivamente àqueles que nascem de novo pela fé em Jesus Cristo. É o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12 e 13, que nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus, ao confrontar os religiosos, de sua época, homens que conheciam a lei de Moisés, a Torá, né? Frequentavam o templo e se consideravam povo de Deus, Jesus declarou algo impactante a estas pessoas. Ele diz em João 8,44, Jesus diz: vocês são do diabo. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele não disse isso, irmãos, a pessoas que eram ateus, nem tampouco a pagãos. Mas ele declarou isso, ele disse isso, sim, àqueles que tinham aparência de piedade. Aparência de piedade. E aqui, irmãos, nós vamos observar, eu gostaria de, a partir deste ponto, falar sobre a origem das duas sementes, né? Porque a Bíblia está falando de filhos de Deus e filhos do diabo. Então, o nosso tema, irmãos, desta noite é as duas sementes. A distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos ver a origem das duas sementes, irmãos. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual é o contexto deste versículo, né? Esse é o primeiro anúncio do Evangelho nas Escrituras, conhecido como proto-evangelho, do grego protos, que significa primeiro. Então, proto-evangelho. Deus, ao pronunciar juízos sobre a serpente, Satanás, também revela um princípio espiritual que percorre toda a Escritura, toda a Bíblia. A existência de duas linhagens ou duas sementes espirituais. Deus, ao pronunciar juízo, né, sobre a serpente, Satanás, também revela um princípio espiritual que percorre toda a Bíblia, a existência das duas sementes, ou das duas linhagens. E quais as verdades que emergem do texto de Gênesis 3,15? Primeiro, a serpente representa Satanás. E aí você pode ver isso lá em Apocalipse 12:9, né? Você vai ver isso mais claramente. E sua descendência são aqueles que o seguem e vivem em rebelião contra Deus. A mulher representa a humanidade redimida. E o seu descendente aponta diretamente para quem? Para Cristo. O texto diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Isso fala de vitória final sobre o mal.
enquanto a serpente ferirá o calcanhar de Cristo, que simboliza o sofrimento na cruz, né? Jesus teve que passar por todo aquele processo, né? E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nascem as duas linhagens espirituais. Os que pertencem a Deus, descendência da mulher, representada por Cristo, e os seus seguidores, e os que pertencem ao diabo, descendência da serpente. Não se trata apenas de linhagem física, mas pertencimento espiritual. Jesus confirma isso quando diz em João 8:23, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Está escrito lá em João, Evangelho de João 8:23. Quando Jesus declarou, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, ele estava deixando claro que existem duas realidades espirituais e que são distintas. Os que pertencem a Deus têm origem do alto, pois foram regenerados pelo Espírito. Já os que rejeitam Cristo permanecem debaixo, presos ao sistema deste mundo e escravos do pecado. Essa declaração, meus irmãos, não é apenas uma diferença de procedência, mas de natureza espiritual. Uma vem do céu, a outra da terra, do mundo. Em outras palavras, a origem revela a filiação. Quem é de Deus manifesta a vida do alto. Quem é do mundo manifesta a natureza caída do pai das trevas. E aqui, irmãos, nós percebemos que desde o Éden, o conflito espiritual está em curso. Não há neutralidade. Preste atenção bem nisto. Todos pertencem a uma das sementes. Todos. Essa inimizade estabelecida por Deus é mais do que hostilidade humana. É uma separação espiritual entre o povo de Deus e os que vivem em posição ou em oposição a Ele. E essa verdade percorre toda a Bíblia, toda a Escritura, revelando que existem dois tipos de sementes espirituais na humanidade. Nós vemos que a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, fala de justos e ímpios. Fala de joio e de trigo. Fala de ovelhas e de bodes. Fala de vasos de honra e vasos de desonra. E fala também de filhos de Deus e filhos do diabo. Não há como a gente mudar isto, né? A gente sair fora desta realidade, desta verdade. Essa distinção não é simbólica nem cultural. Ela é espiritual e define o destino eterno de cada pessoa. Vemos isso comprovadamente através das Escrituras, porque ela é a única capaz de nos mostrar a verdade, por mais desconfortável que ela pareça no início, para nos conduzir à vida eterna. E aqui, nesta noite, eu quero trazer a você, para a nossa reflexão, entenda, a Bíblia frequentemente utiliza palavras antagônicas, ou antônimas, né? A gente conhece mais, por exemplo, o antônimo de fechado é aberto, de feio é bonito, de ruim é bom.
A Bíblia frequentemente utiliza palavras antagônicas ou antônimas, palavras com significados opostos, para evidenciar a clara distinção entre duas identidades espirituais completamente diferentes. E aí nós vamos passar a ver algumas destas palavras antagônicas. Primeiro, justos e ímpios. O Salmo de número 1, o verso 1 e o verso 6, o verso 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então você está vendo aqui já de cara, né? O primeiro salmo, desde o primeiro salmo, a Bíblia estabelece duas categorias claras de pessoas: justo e ímpio. Os justos têm prazer na lei do Senhor, meditam nela e frutificam, como está no salmo. Os ímpios desprezam a lei, vivem segundo os seus próprios desejos e no fim acabam por perecer. Em Malaquias capítulo 3, verso 18, diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto, escrito em contexto de juízo, mostra que a diferença entre os dois grupos será plenamente manifestada. Ainda que neste mundo ela possa parecer encoberta, né? Porque às vezes você vê o ímpio lá vivendo numa boa, né? Você olha assim e fala: pô, camarada não serve a Deus, é um incrédulo, e está lá. Então, a gente acha que ele está de boa, né? Está se dando bem, né? Mas no final, está reservado para ele. Aleluia. Deus faz distinção entre os que são seus e os que não são. Nem todos os que frequentam o culto, que frequentam a igreja, carregam a Bíblia ou dizem Senhor, Senhor, são justos. E aí, irmãos, por favor, meus irmãos e irmãs, não sou eu que estou dizendo isso, afirmando isso, é a Bíblia. Em Mateus capítulo 7, 21 a 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É o que está escrito na Bíblia. O justo é aquele que foi justificado pela fé, como nos diz Romanos capítulo 5, verso 1, e que vive para agradar a Deus. Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O ímpio pode até ter aparência de piedade, irmãos, mas nega o poder do Evangelho pela sua maneira de viver. Deus distingue claramente o justo do ímpio. Essa diferença será revelada plenamente no juízo, irmãos. O justo vive pela fé e frutifica, enquanto o ímpio perece em sua rebeldia. Aleluia. Nós vemos aí mais duas palavras antagônicas, né? Joio e trigo. Em Mateus capítulo 13, preste atenção, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30 e depois do 36 ao 43, preste atenção.
fala a respeito da parábola do semeador. E eu vou resumir aqui, porque se a gente for ler, a gente vai gastar aí o tempo, né? Jesus conta a história de um homem que semeou boa semente em seu campo, em sua terra. Enquanto os homens foram dormir, foram descansar, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Depois você pode ler isso, tá? Leia depois o trecho todo, né, para você poder entender. Mateus 13, do 24 ao 30, e depois do 36 ao 43. Então, veio o inimigo e semeou, lançou lá a semente do joio no meio do trigo. Quando as plantas cresceram, o joio apareceu confundindo-se com o trigo. Os servos queriam arrancar o joio, mas o senhor do campo os impediu, dizendo: deixem crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, ele disse que viria a separação. O trigo seria recolhido ao celeiro e o joio lançado aonde? No fogo. Seria queimado. Para a gente entender as figuras, né, que nós temos aqui, figuras representativas, né, que, por exemplo, o semeador da parábola, quem é o semeador? É o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Nesta vida, irmãos, joio e trigo crescem lado a lado. Mas só na colheita final, o juízo, Cristo revelará quem realmente pertence a Ele, ao seu reino. Amém? Então nós vemos aí joio e trigo. Vemos justos e ímpios. Joio e trigo. Vamos ver mais duas palavras antagônicas: ovelhas e bodes. A cena do juízo final, Jesus descreve o momento lá em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Nós vemos lá a cena do juízo final. Jesus descreve o momento em que o Filho do Homem vier em glória, acompanhado por todos os seus anjos. Ele se assentará em seu trono e reunirá todas as nações diante de si. Nesse grande tribunal eterno, ele fará separação entre as pessoas, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Você pode ler lá depois o texto, né, para você poder compreender melhor. Mateus 25, do 31 ao 46. As ovelhas, ele colocará à sua direita, lugar de honra. Já os bodes, ele colocará à esquerda, lugar de rejeição. E qual é o critério da separação, irmãos? Qual é o critério que ele vai usar para fazer esta separação? A distinção é feita com base nas ações práticas, nas nossas ações práticas, ou seja, os frutos de misericórdia, amor. O verso 25, verso 35, no capítulo 25, no verso 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Essas ações não são a causa da salvação, mas sim a evidência da fé verdadeira, sinais visíveis de uma vida transformada e de um coração regenerado. Então é pelos frutos que conhecereis se a árvore é boa ou se a árvore é má. Frutos dignos de arrependimento.
Essas ações não são a causa da salvação, mas sim a evidência da salvação. Quem é salvo pratica a justiça, tem frutos dignos. Os bodes também se surpreendem, né? Porque, Senhor, quando te vimos com fome ou sede e não te servimos? A ausência de obras de amor revela a ausência de comunhão com Cristo. Qual é a lição principal que temos aqui, irmãos? No juízo final, Cristo revelará quem pertence a Ele. A verdadeira fé se manifesta em amor prático, e separação entre ovelhas e bodes será definitiva e eterna. Aqueles que são de Deus, né? Que praticam a justiça, que dão frutos dignos, diz a palavra que estes ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora os que estiverem à esquerda, né? Os que negligenciaram, eles ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. Aleluia, irmãos. Mais duas palavras aqui que são antagônicas, né? Honra e desonra. Vasos de honra e vasos de desonra. Romanos 9, 21 a 24. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição ou para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nesse trecho, irmãos, o apóstolo Paulo usa a ilustração do oleiro e do barro para mostrar a soberania absoluta de Deus na eleição. O texto não fala apenas de utilidade, mas de natureza e propósito espiritual. Cada um foi criado com um propósito. De uma mesma massa, Deus suscitou vasos de honra e vasos de desonra. Deus, o oleiro supremo, molda pessoas conforme o seu propósito eterno. Vasos de honra destinados à glória e à misericórdia, e vasos de desonra preparados para a ira, por persistirem na incredulidade e na rebelião contra Deus. O Evangelho é pregado a todos, sem distinção, né? Mas somente aqueles a quem Deus elegeu de antemão, como diz lá a palavra. Apenas estes atenderão ao chamado. Há um chamado externo, como já falamos aqui em um outro momento. Há um chamado externo e um chamado interno, né? O chamado interno é para todo mundo. O Evangelho é anunciado, é pregado a todos, sem distinção. Pobres, ricos, todos. Mas há um chamado dirigido ao coração, né? E este, só aqueles que são ovelhas, que são eleitos, a quem Deus escolheu de antemão, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, como diz as Escrituras, somente estes responderão positivamente. Dirão: oh, é Deus me chamando, é a voz do Senhor. Está escrito em João 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha, identifica
a voz de Jesus em meio às muitas vozes. Porque há muitas vozes neste mundo, irmãos. Cada um apontando por uma direção. E é por isso que nós precisamos, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus como está escrito. Dá ouvidos à palavra. Vive pela palavra. Pratica a palavra. Se esforça para viver a palavra. O texto não fala apenas de utilidade, né? A utilidade do vaso, né? Está falando da natureza e do propósito para o qual Deus criou. Deus é um oleiro supremo, molda pessoas conforme o seu propósito. Ambos os vasos são feitos da mesma massa. Todos os homens são igualmente pecadores, como diz Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. A distinção não está no barro, irmãos, preste atenção. A distinção não está no barro, mas no propósito soberano do oleiro, daquele que criou. Essa realidade mostra que nem todos são filhos de Deus, ainda que todos tenham sido criados por Ele. Qual é a lição principal que tiramos aqui? Deus, em sua soberania, molda cada vida segundo o seu propósito. Vasos de honra para a glória e vasos de desonra para o juízo, revelando que a filiação divina é resultado da graça e não do mérito humano. Não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. A salvação é a obra exclusiva de Jesus, do Senhor, de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homens para que ninguém se glorie. Aleluia. Essa realidade mostra, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Deus, em sua soberania, molda cada vida segundo o seu propósito. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Todos são chamados ao arrependimento. Todos são chamados ao arrependimento. Mas apenas os regenerados respondem com fé. E olha, para uma pessoa declarar que Jesus Cristo é o Senhor, Deus trabalha na vida desta pessoa. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, olha o que Deus faz, irmãos. Estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida. Estávamos lá, mortos. E Ele trabalhou na nossa vida. Sabe o que Ele fez? Ele colocou em nós o Espírito. Ele tirou a venda dos nossos olhos, o tampão dos ouvidos, no lugar do coração de pedra Ele colocou o coração de carne. Aleluia! E quando nós ouvimos o seu chamado, imediatamente nós, opa, estou aqui, Jesus está me chamando. Aleluia! A Bíblia diz que ninguém pode resistir à sua vontade. Ninguém. Quando Ele chama a sua ovelha, o seu servo, a pessoa pode estar lá dentro do prostíbulo. A pessoa pode estar lá na boca de fumo. Ela pode estar lá no buraco. Mas se essa pessoa é um eleito, é um filho de Deus, uma ovelha do Senhor, Deus vai buscar ela onde ela estiver. Nenhum dos seus se perde, irmãos. Nenhum daqueles que pertencem a Ele se perdem. Aconteceu assim comigo. Deus me tirou de um lugar horrível, irmãos.
Eu era macumbeiro, espírita. Eu tocava atabaques lá minha família toda. Deus me arrancou de lá e me tirou. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. E através da minha conversão, toda a minha família veio para Cristo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aleluia! E por fim, eu quero terminar com mais duas palavras antagônicas, né, aqui. Deus e o diabo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Nós começamos com este texto falando, em João 8,44 nos diz, um confronto direto, Jesus, ao dialogar com os líderes religiosos judeus, faz uma declaração chocante. Ele diz, vós sois do diabo. Na lata, né, irmãos? A gente às vezes fica assim, tem um cuidado para falar, às vezes com as pessoas, né, porque a gente não sabe como é que elas vão. Imagine Jesus dizendo, vocês são do diabo. Eu até pouco tempo estava vendo o Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre isso, né? Imagine hoje eu chegar aqui no púlpito, né, no altar, eu ou o pastor Gilson, ou o pastor Guilherme, e dizer, raça de víboras! Imagina, João pregando lá o evangelho, dizendo, raça de víboras, até quando vocês vão permanecer? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus dizendo para estes homens, vocês são do diabo. Vocês são do diabo. Esses homens eram zelosos da lei, descendentes de Abraão segundo a carne, frequentadores do templo e conhecedores das Escrituras, mas possuíam zelo sem entendimento. Como diz Romanos 10, 2 e 3, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Você imagine, pessoas que diziam conhecer a lei, a Torá, e estas mesmas pessoas que zelavam pela lei, pela Torá, estas mesmas pessoas foram quem crucificaram Jesus. Ou seja, eles tinham zelo pela lei, mas sem o entendimento de que eles estavam ali diante do Filho de Deus. A lei para eles estava acima de Jesus, Filho de Deus. Foram os religiosos que mandaram Jesus para a cruz. Glória a Deus, irmãos. Rejeitaram a verdade e tramavam contra o próprio Filho de Deus. Jesus não mede palavras e ele diz, vosso pai é o diabo. O que caracteriza os filhos do diabo, irmãos? Os filhos do diabo rejeitam a verdade revelada por Deus. Os filhos do diabo agem com mentira, ódio, engano e rebelião. Os filhos do diabo recusam-se a crer em Cristo, mesmo diante das evidências. Porque eles estavam ali e viram milagres, viram sinais, viram coisas extraordinárias acontecendo, e ainda assim eles não acreditavam. Em 1 João 3,10, irmãos, a confirmação apostólica, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Foi o texto que nós vimos no início. João ensina que a conduta revela a filiação. A nossa conduta revela de quem somos filhos, irmãos. É os frutos. É por isso que nós temos que a cada dia, a gente tem que fazer morrer, como diz a palavra lá em Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. A cada dia a gente vai
vendo aonde é que a gente está falhando, errando, para não continuar falhando, errando, para mudar. João ensina que a conduta revela a filiação espiritual. Não é o discurso, mas o estilo de vida que mostra a quem realmente pertencemos. Eu sempre digo que evangelho é mudança de vida, irmãos. É transformação. Se uma pessoa recebe o evangelho e continua vivendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada aí. Porque quando a palavra chega, quando o evangelho entra, penetra no nosso coração, é algo impactante, irmãos. Eu não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim. Quando eu recebi o evangelho, a minha vida, meu Deus, é verdade que teve coisas que foram assim, imediatamente, mudou. Outras coisas eu fui com o tempo deixando, largando, abandonando, vendo que aquilo não, entendendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente vai. Não podemos viver na sombra do velho homem. Glória a Deus. Existem apenas duas filiações, irmãos, espirituais possíveis: Deus ou o diabo. E essa diferença se manifesta claramente no modo de viver, nas obras e no amor ao próximo. O critério da filiação divina, em João capítulo 1, verso 12 e 13, já vimos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse é o texto mais claro sobre como alguém se torna filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, irmãos. Ninguém nasce filho de Deus. A gente nasce criatura, porque fomos criados por Ele. Esse texto, irmãos, mostra: ninguém nasce filho de Deus por herança familiar, vontade humana ou esforço próprio. O novo nascimento é a obra exclusiva de Deus. A filiação é o dom gracioso, não um direito natural. Ser filho de Deus não é status religioso, mas sim uma realidade espiritual, confirmada pelo Espírito Santo. O verdadeiro filho de Deus é guiado pelo Espírito, e há em seu coração um testemunho interior de adoção divina. Em Efésios capítulo 2, diz que Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. É o que diz lá. Paulo recorda a nossa condição anterior: estávamos mortos espiritualmente e filhos da ira. Mas Deus, por sua misericórdia, nos fez viver em Cristo. Em Cristo nós fomos ressuscitados. Ninguém é filho de Deus por padrão, apenas por regeneração. Eu quero terminar dizendo a você, quero deixar aqui 3 aplicações. Agora que nós entendemos biblicamente que nem todos são filhos de Deus, precisamos aplicar essa verdade com seriedade e temor. Primeira aplicação: examine-se, como diz 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. A maior tragédia não é ser filho do diabo. A maior tragédia é achar que é filho de Deus e não ser. Porque às vezes as pessoas se convencem, né? Como alguns dizem, fulano não é convertido, é convencido, né? Porque as pessoas se convencem. E na verdade,
ao final, ela acaba deixando escapar, mostrando quem de fato ela é através das suas atitudes, do seu comportamento. O verdadeiro Filho de Deus é reconhecido pelos frutos: obediência, amor, transformação de vida. A segunda aplicação: pregue o novo nascimento com fidelidade. Muitas igrejas pregam um evangelho humanista, que acolhe sem regenerar, sem mudar. Venha como estás, venha do jeito que tiver. A gente vem como está, né? Mas a gente não pode continuar como está. A gente tem que mudar. Então, a mensagem de Jesus começa em João 3,3. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelizar, preste atenção nisso, evangelizar não é convidar para a igreja, mas anunciar que sem Cristo o homem permanece condenado. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por último, a terceira aplicação que eu quero deixar: viva como filho de Deus. Em 1 João 2,9 nos diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Filho de Deus revela sua identidade pela conduta, pelas atitudes, pelo seu comportamento. Não somos salvos pelas obras, mas as boas obras evidenciam a salvação. A justiça e o amor são marcas de quem foi regenerado. O mundo está cheio de nominais. Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Virou moda hoje, né? O que você mais vê por aí: eu também sou evangélico. Um monte de gente aí, eu também sou crente, sou cristão, sou evangélico. Então, eu encerro, irmãos, nesta noite. Seja diferente. Viva como luz em meio às trevas. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, viva como filho de Deus. Você não é joio, você não é bode, você não é vaso de desonra. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos chama Ele nos trata por reis e sacerdotes. Ele diz que nós somos pedras vivas. Nós somos povo de propriedade exclusiva dEle, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que estas palavras ajudem você, não é? A compreender, a entender melhor o que Deus realmente espera de nós como igreja do Senhor, irmãos. Está tão difícil hoje aí, a gente vê tanta igreja, né? Meu Deus, eu pergunto a você: quantas estão comprometidas verdadeiramente com a palavra? Quantas? A gente precisa orar para que Deus possa chegar a estas pessoas que, na verdade, estão sendo iludidas por um evangelho falso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Ó Deus, obrigado porque através da Tua palavra nós podemos compreender e entender melhor qual é o Teu plano, qual o Teu projeto, qual a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós podemos entender melhor
do porquê, Senhor, nem todo aquele que ouve a palavra a recebe, nem todo aquele que ouve a tua palavra tem a sua vida transformada. Senhor, aqueles que rejeitam, Pai, rejeitam porque, Senhor, não foram feitos, ó Deus, com o propósito, como diz as Escrituras, vasos de honra preparados para a salvação e vasos de desonra destinados ao juízo. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de onde estávamos, Senhor, e nos trouxe para a tua presença, e nós queremos gastar a nossa vida, nós queremos viver diante de ti, para te servir, Senhor, e demonstrar a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossa vida, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a viver a cada dia a tua palavra. Ó Deus, leva-nos em paz agora, em nome de Jesus. Guarda-nos no caminho, livra-nos dos acidentes, das balas perdidas, das mãos do homem perverso. Conceda-nos uma noite de descanso, restaure as nossas forças, o nosso ânimo. Nos dê uma noite de descanso, de sono restaurador, reparador, e prepare o dia de amanhã conforme a tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite para os irmãos.